Olá, minhas borboletas manifestadoras and maravilhosas and geradoras manifestantes. Olha, vocês são a segunda leitura que eu estou gravando hoje para essa leitura coletiva e eu troquei de blusa, né? Não, antes de começar as leituras, eu ia usar uma outra blusa hoje, né? Sempre tô contando um causinho pra vocês no dia início. Eu acho que eu só faço isso com a GMs, viu? Se eu não me engano. Sempre conto um negocinho pra chegar na leitura e que, não sei, de alguma forma faz sentido aí. E aí eu tirei a blusa e senti de botar essa blusa preta bem escorpiônica, assim, né? Já falamos sobre o preto, né? Ok, faz umas duas leituras pra trás. A gente deixando a luz entrar. E sentindo que hoje a gente está entrando em camadas profundas nas leituras, inclusive na sua. E na hora que eu realmente abri o campo das GMs, eu entendi o porquê. Inclusive, eu mudei a minha intenção de energia, de cor aqui, porque ela tá muito num lugar de renascimento, percepção, possibilidade da gente fazer as coisas diferentes, assim, prestar atenção em hábitos, formas de fazer que estão no nosso limite e fazer diferente, né? Tanto que até a capinha eu mudei, sentindo de mudar. Dito isso, temos aqui Casa 6, junto com a carta de Virgem. Casa 6 na astrologia é a casa que fala de saúde, de rotina no trabalho, então, tipo, jornada, sabe? Não de carreira, mas a parte material do seu trabalho, então, a sua rotina mesmo, né? A sua jornada de trabalho. Temos a carta das fadas e dos silfos e também um 10 de espadas aqui, borboleta. Eu achei muito curioso, assim, eu fiquei bastante pensativa sobre essas energias que caíram aqui na mesa, tá? Porque, de certa forma, eu senti duas direções, e aí pode ser que uma delas esteja mais conectada com você nesse momento, ou as duas, então veja o que faz sentido pra você, tá, borboleta? Primeira delas, eu diria, mais no âmbito físico de vocês, tá? Sentindo aqui muito forte a importância e a necessidade de vocês olharem para a saúde, para o físico, para a rotina, para a constância, tá? Não sei se você é uma borboleta que já está sentindo esse chamado há algum tempo, o seu corpo pedindo uma atenção a mais. Às vezes ele está num platô, às vezes ele está desregulado, às vezes tem algo estranho acontecendo, ou você está num processo de querer emagrecer, querer se reconhecer no espelho, querer comer melhor. Seja o que for que tenha a ver com o seu corpo físico, que tenha a ver com a sua saúde, realmente aqui está sendo um chamado para você olhar para isso. Então, se conectar com os alimentos de uma forma diferente, de repente ter uma nutricionista, algo diferente, mudar. Inclusive, eu até diria, se você é uma pessoa que treina, que já tem acompanhamento, preste atenção se você ainda está tendo resultados do jeito que você está fazendo ou com quem você está fazendo. Por quê? Porque de tempos em tempos o nosso corpo muda, a nossa consciência muda e pode ser que o que funcionava antes às vezes não funciona para nós e a gente precisa encontrar uma nova forma de funcionar mesmo. Nesse exato momento, hoje, eu tenho uma consulta médica com uma endocrinologista, né? Porque eu tô no meu processo ainda de emagrecimento pós segunda gestação, né? Já foram 20 e poucos quilos, mas faltam alguns quilos assim que eu não tô me encontrando, sabe? Tipo, eu não tô sabendo o que fazer porque eu estacionei e aí eu desanimei. Então eu tô mudando profissionais aí, mudando as formas de fazer as coisas e buscando uma endócrino pra
entender, sabe? Então eu sinto que na parte, para quem aí tá com essa questão do físico pegando, de alguma forma, é hora de você olhar mais para isso, tá? A Virgem tá pedindo esse cuidado, tá pedindo essa manutenção. Você olhar mais para os seus ciclos, para a forma como as coisas têm sido por aí e ver se como é que tá a constância, como é que tá a rotina. Enfim, olhar para isso de uma forma mais carinhosa, sabe? É, sinto também aqui de falar para vocês que temos algumas de vocês com hipersensibilidade no corpo, com as coisas mudando mesmo, sabe? E, e aí, borboleta, é hora de você mudar realmente. Aqui, até desculpe o meu delay, tá? Eu tô olhando para as cartas e pensando, sabe? Assim, se em algum momento é como se, quando a gente tá falando de corpo, tá? Ainda nesse lado da leitura. Se foi determinado na sua cabeça que seria desse jeito, sabe? Ah, eu sou gordinha mesmo, eu sou assim mesmo, isso aqui não funciona pra mim, isso aqui nananá, eu não tenho jeito. Seja o que for, eu sinto que são ilusões mentais que consciente ou inconscientemente você carrega e é hora de libertar isso, né? E aí você vai libertar isso justamente agindo antes de libertar. Muitas vezes a gente quer curar, né, o que tá ali dentro de nós e para ver ações direcionadas ali. Só que em alguns casos não vai funcionar a gente curar antes de agir, a gente precisa agir antes de curar. Porque tem coisa que é tão profunda, tem coisa que a gente nem sabe direito como é que tá no nosso campo, né? É, e, e elas só vão começar a caminhar se a gente agir antes. Então, se você sente que existem, e às vezes você nem sabe nomes, não sabe o que que é, crenças, questões com o seu físico, tá? Que criam algumas ilusões e algumas barreiras para você chegar onde você quer chegar, em termos de saúde, em termos de estética, em termos de autoestima. É hora de começar a olhar para essa área da sua vida, viu, borboleta? Eu tô sentindo um chamado, tá? De alguma forma. Buscar ajuda aí se você não consegue fazer isso sozinha e tudo mais. Eu posso te ajudar com o GPA, com uma sessão de abundância, para a gente olhar onde é que estão essas questões físicas, né? Então, assim, busque coisas novas relacionadas a esse físico, tá? Se você sentir aí que essa parte da mensagem para você. Agora, o outro grupo aqui que eu senti é a gente falando de ciclos mentais e ciclos de pensamentos, da forma como as coisas funcionam. Eu quero te dizer que, se você está se conectando com essa mensagem, você, borboleta, está cada vez mais sensível, espiritualmente falando, tá? Então, assim, clarividência, sua clarividência está em expansão, hipersensibilidade, você é como se você conseguisse sentir o mundo espiritual mais perto do seu físico, vamos dizer assim, tá? Só que, borboleta, para que você consiga de fato ligar a anteninha onde você quer espiritualmente falando, nessa expansão, você precisa ficar muito, muito atenta com os processos mentais que você vive. Porque eu sinto aqui, né, que existe uma dificuldade no campo de encerrar ciclos. E o seu mental ele fica no ciclo anterior, vamos dizer assim, e não consegue ir pro próximo, ou vai pro próximo e ainda fica no anterior. E o mental, e aí pode ser em qualquer área da sua vida, sabe? Pode ser nos relacionamentos, pode ser no trabalho, pode ser com alguma discussão que você teve com uma pessoa, algo que alguém te falou
2 anos atrás, não sei. Mas o ponto aqui é que existe uma tendência de ficar em ciclos mentais muito grande, tá? E a solução disso é você limpar e permitir que as coisas durem o tempo que elas têm que durar na sua vida, sabe? Deixa se encerrar, deixa aí, né? Solta toda e qualquer é, falsa expectativa, ilusões, projetos sem fundamento, sem futuro. Eu não sei se é o seu caso, mas aqui eu vejo às vezes muito assim, ah, não, mas eu preciso fazer isso aqui dar certo, eu preciso saber o porquê que essa pessoa agiu dessa forma comigo, eu preciso entender isso daqui. Borboleta, você não precisa entender nada. Você precisa se sentir bem. Por quê? Porque nem sempre a gente vai entender por que que alguma coisa aconteceu, por que que não tá dando certo, por que que a pessoa falou aquilo. Nem sempre a gente vai entender o porquê das coisas. Às vezes a gente simplesmente precisa aceitar que coisas acabam, que pessoas mudam, que às vezes as pessoas agem contra o que a gente imaginou, que às vezes a gente cria uma expectativa, mas a realidade é totalmente diferente. Então, assim, hora de você liberar ilusões. E não num lugar de ser realista, então assim, sabe? Aí fica um negócio é, seco assim com a vida. Você não é uma pessoa seca com a vida, mas é de um lugar de limpar e selecionar, que nem virgem faz. Virgem seleciona as melhores sementes. Vamos dizer assim, virgem vem depois de leão, não é? Leão, ele é o fruto, ele é o morango. Ele é o morango gostosinho, bem gordinho. E, e aí, quando o morango tá ali, nananã, tal, ele é lindo, maravilhoso, mas o morango chega uma hora que ele apodrece. Se a gente não come, se fica ali na natureza, enfim, os frutos, eles apodrecem, né? Eles têm o ciclo de vida deles. E para que serve virgem na astrologia, no seu mapa? Para selecionar as melhores sementes de acordo com a experiência da safra anterior. Então você vai pegar aquilo que está apodrecendo na sua vida e você vai falar assim: essa semente funcionou muito bem, então eu vou repetir esse ciclo aqui. Essa daqui apodreceu muito rápido, não funcionou, nananã. Use virgem de forma inteligente para analisar as sementes da sua safra passada, tá? E não para ficar remoendo o que já aconteceu. Remoer e analisar são coisas totalmente diferentes, tá bom, minha borboleta? Então é isso. Duas visões aí, duas sensações que eu tive muito forte com essa leitura. E tô sentindo assim, sabe? Eu queria ir mais a fundo, borboleta, para ser bem sincera, porque tem coisa aí pra gente olhar mais sobre isso, mas você já pegou a letra, né? Então é isso, né? Uma semana muito abençoada para você. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Um grande beijo, fica com Deus e até mais.